Bem-vindos à aula número 39 do nosso curso de Programação CNC. Hoje vamos continuar o nosso exemplo simples, ok? Muito bem, vamos ver aqui, né? Aula passada a gente fez a primeira linha, né? Então vamos continuar, vamos relembrar aqui rapidamente, né? Aqui, N10, G17, o plano principal que a gente vai trabalhar, programação em milímetro, cancela os corretores de raio de ferramenta, zero peça, cancela os ciclos fixos, programação em coordenadas absolutas e G94, avanço em milímetro por minuto, né? Então foi a nossa primeira linha. Então vamos continuar agora, né? Bom, feito isso, a gente vai fazer alguma coisa parecida com o que a gente já fez para o torno, né? Você bota a linha inicial, depois você vai logo escolher uma ferramenta. É a primeira coisa que você faz. Então nós já vimos na aula passada que você tem 24 ferramentas à sua disposição para você escolher, tá certo? E aí, além dessas 24, você tem a mais a que está no spindle, né? no eixo árvore da máquina, ok? Então vamos lá. Então tá aqui, N20, T1, então eu estou escolhendo a ferramenta que está no pote 1, tá certo? Que no nosso caso é uma ferramenta que tem aqui, ó, uma fresa de 80 milímetros de diâmetro, tá? Uma fresa justamente para você fazer superfícies, né? Ter uma área grande para você usinar superfícies com facilidade, né? Fazer uma face plana com menor número de passadas, né? Você tem fresas aí de 8 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros, 16 milímetros, 20 e assim por diante. Se você fosse fazer uma peça aqui, né? Nossa peça tem 280 de largura. Se você fosse fazer isso com uma fresa de 20 milímetros, ia dar uma quantidade enorme de passos, tá certo? Então nós vamos escolher uma ferramenta com um diâmetro grande, tá? Então é isso que nós vamos fazer, né? Muito bem. Então tá aqui, ó. T1, ferramenta 1, que é essa, M6. O M6 é a chamada da troca automática de ferramenta, tá certo? Então o que esse M6 faz? Na hora que você faz isso, o M6 faz o seguinte: ele vê onde é que a ferramenta está, em qualquer posição que a ferramenta estiver, aqui mais embaixo, aqui de lado, ela leva a ferramenta para essa posição, que é a posição de troca, tá certo? Aí o braço, você acionou o M6, o braço vai fazer aquela troca, né? Até quero avisar vocês que eu fiz um vídeo, né, com o professor Tiago Antonino, mostrando isso aí, né? Porque você fazer um desenhozinho aqui no quadro fica muito complicado para a gente mostrar uma máquina, tá? Então eu estive na escola com o professor Antonino e a gente fez um vídeo que eu vou em seguida, mais adiante, postar para que vocês vejam, né? Que tem justamente mostrando a ferramenta, mostrando o braço de troca, mostrando o magazine de ferramentas, né? E algumas partes da máquina, tá? Eu posteriormente vou, já na próxima semana a gente vai colocar esse vídeo para vocês, ok? Muito bem. Então aqui, ó, não interessa onde a ferramenta está, ela vai para essa posição aqui, que é a posição de troca, tá? E aí o braço vai lá e troca as ferramentas, tá? Então, muito bem. Isso aqui é o que nós vimos aqui no nosso N20, tá certo? T1, a ferramenta, aí você bota a ferramenta que você quiser. M6, troca a ferramenta. A máquina vai lá e troca a ferramenta. Muito bem. Aí em seguida, né, fazendo sempre um paralelo ali aqui com o torneamento, né, a gente entrava com G50, G96, G97 e tal. No centro de usinagem é diferente, tá certo? O centro de usinagem não tem essa mesma possibilidade de você estar variando. Por quê? Porque a ferramenta tem um diâmetro fixo, tá certo? Então, na hora que você escolher uma velocidade de corte, não tem como você fazer variação, porque o diâmetro da ferramenta é fixo.
Então basta que você escolha, né, uma determinada rotação. Então não precisa você colocar limitador de rotação, não precisa você colocar G96 nem G97. Você simplesmente faz isso aqui, ó. S de speed, rotação, né, no caso seria rotação. A rotação que você escolheu, que é um cálculozinho simples que eu vou relembrar vocês ali, a gente já fez a mesma coisa por torno. M3, ligo a máquina, né? Nesse caso aqui é no sentido horário, né? Presta atenção que há uma divergência aqui. No torno é o sentido anti-horário, aqui é o sentido horário, né? Mas é o que dá o corte da ferramenta. Então continua sendo M3, tá certo? Não precisa a gente mudar, tá? Muito bem, então M3 e M8, liguei o fluido de corte. Aqui tem uma novidadezinha também em relação ao torno, né? Que essas máquinas são de fabricantes diferentes. Então, no torno, o fabricante do torno não aceitava essa função miscelânea, duas funções na mesma linha de programação. Se você colocar isso, a máquina para. Ela diz, opa, não aceito essa programação não. Então, você botava um aqui e outro aqui. Essa máquina não, você pode botar várias funções miscelâneas na mesma linha. Então, eu já estou aproveitando botando as duas. Ó. Mandei ligar o spindle da máquina e já liguei o fluido de corte. Ok? Se você quiser também, pode ligar aqui posteriormente, não tem problema. Aí fica a critério, como eu sempre tenho dito a vocês, programação é o critério de cada um. Tá certo? Esse, não, tem que ser assim, não. Cada um escolhe o seu jeito, né? Se não fizer nenhuma coisa muito fora do padrão, né? Que vire um erro, não tem problema nenhum. Muito bem. Então tá aqui, né? 600. Como chegamos a esse 600? Chegamos a esse 600 pela aplicação dessa fórmula aqui, né? Dessa vez eu fiz até uma coisa diferente, né? Eu peguei esse ábaco aqui, ó. Isso aqui foi um ábaco que me foi gentilmente cedido pelo professor José Eduardo Ferreira, tá certo? Que me emprestou esse ábaco aqui para eu melhorar as minhas aulas, né? Então aqui, ó, você simplesmente vê aqui qual é o material que você quer cortar, né? Aço carbono, aço inox, ferro fundido, alumínio, e você aqui, ó, com esse ábaco, você faz isso aqui, ó, vai movendo aqui, ó, aço nessa posição, aí você puxa aqui, ó, aço inoxidável nessa outra posição, aqui, ó, nessa outra posição aqui, na terceira posição aqui, aí você tem ferros fundidos, e na última posição aqui você tem alumínio, tá certo? Então coloquei aqui, ó, porque o nosso material, estão lembrados, né, na nossa primeira aula, é um ferro fundido, um GG20, tá? Então eu coloquei aqui e olhei aqui, né, a especificação, aqui nessa tabelinha você escolhe o que você quer, e aí tem aqui um mínimo de 100, um máximo de 200, eu escolhi 150, é uma média aqui das velocidades de cortes sugeridas, né, para esse tipo de ferramenta, tá? Muito bem, então aqui, ó, vamos lá, velocidade escolhida 150 metros por minuto, já sabemos N é 1000 VC dividido por πd, apliquei, N é 1000 vezes 150 dividido por 3,14 vezes 80, que é o diâmetro da ferramenta, tá certo? Em centro de usinagem, fresadora, não é? A minha velocidade de corte é em função do diâmetro da ferramenta, ok? Pronto, isso aqui deu 597 RPM. Eu dei uma arredondada, variação muito pequena, e coloquei aqui, ó, S600. Nosso spindle vai girar com 600 RPM, tá certo? Pronto, terminei isso aqui, né? Aí veio só fazendo um paralelo com o torno. Depois que você botava a ferramenta, depois que você colocava uma rotação, o que você ia fazer? Você ia lá do G280W0 e vinha trazer a ferramenta para junto da peça, né? Aqui não tem G280W0, né? Aqui tem a posição de troca, que é uma posição fixa, não tem nem especificação para ela, é a posição de troca, tá? Que é sempre no mesmo local, ok? Muito bem, então, depois que eu troquei, né, que eu fiz isso aí, o que havia aqui? A ferramenta aqui já estava rodando, o fluido de corte já estava aqui, né?
E agora, ó, eu tenho uma distância aqui, né, grande para a peça, né? Então eu preciso fazer esse deslocamento, tá certo? Lembrando aqui a vocês o seguinte, eu coloquei aqui G40. Então G40 significa que a minha referência é o centro da ferramenta, ok? Eu não ativei G41 nem G42, eu estou no G40. Então a minha referência é o centro da ferramenta. O meu zero peça está aqui, ó, meu G54, aqui nessa vista lateral e aqui nessa vista superior, né? Na lateral mostrando aqui o Z, o X estaria aqui e o Y estaria entrando, né? E aqui, ó, mostrando vista em cima, o X está aqui, o Y está aqui e o Z estaria aqui saindo do quadro, ok? Muito bem, tá certo. Então vamos ver. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer a peça agora para essa posição aqui, tá certo? Acontece o seguinte, nessa posição aqui, ó, se eu descer aqui e depois eu encostar aqui, o centro das fresas normalmente não cortam, tá certo? Eu vou, numa próxima aula, trazer umas ferramentas, né? Vou até a escola, vou trazer umas ferramentas para mostrar isso a vocês. O centro da fresa normalmente não corta. Então eu tenho que fazer um corte como? Eu tenho que fazer um corte aqui da lateral, tá certo? Na lateral. Eu não posso pegar a ferramenta aqui, descer aqui e querer fazer um corte aqui. A ferramenta não vai fazer esse corte. Então o ideal é o quê? Que eu puxe a ferramenta para a lateral, tá certo? E aí desça a ferramenta aqui, né? Para dessa posição aqui, aí sim eu fazer o corte, tá certo? É isso que nós vamos fazer agora, tá? Então veja só. Vamos ver aqui o que nós vamos fazer, né? Aqui, ó, N40, eu estou fora da peça, eu posso vir em alta velocidade, né? Aqui vale a mesma coisa do torno, né? Fora da peça eu vim em alta velocidade. G0, né? X menos 340, Y0. Vamos ver como é que eu cheguei a isso aqui, né? Aqui, ó. Muito bem. Então vem aqui, ó. Eu tenho aqui, eu estou nessa posição. Eu quero trazer para essa posição aqui, que seria visto de cima, é como se eu estivesse aqui no centro e eu quisesse puxar para esta posição aqui, tá? Então essa posição aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Olhar que distância é essa daqui para cá. Essa distância daqui para cá é 560, né? Dividido por 2, né? Porque 560 tem 280 para cá e 280 para cá, tá certo? Muito bem, então o que é que eu vou fazer? Mas o centro da minha ferramenta tem que estar aqui fora, tá? Então eu tenho que pegar, andar esse percurso, ter mais uma folga aqui para a ponta da ferramenta não ficar batendo na borda, tá certo? Eu puxar ela para essa posição aqui, ó, e descer aqui, eu já posso ter problema, ok? Então eu vou puxar ela totalmente para fora aqui. Aí é aquela escolha minha, né? Eu sou um cara que gosto muito de segurança, né? Eu respeito muito essas máquinas, uma máquina caríssima, né? Você bater numa máquina dessa e quebrar a máquina, você vai perder o seu emprego, né? Tá? Vai perder o seu emprego. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? E não só perder o seu emprego, como você vai ficar conhecido na fábrica como o homem que quebrou a máquina, né? Aí você vai pedir uma carta de recomendação, o homem da fábrica disse, rapaz, não, porque você quebrou minha máquina aqui, eu vou lhe recomendar para você trabalhar em canto nenhum, para você quebrar a máquina dos outros, depois a pessoa vê assim, mas rapaz, você mandou aí um técnico que veio aqui quebrar minha máquina, e ele já tinha quebrado a sua e você não me disse nada, né? Então, todo cuidado é pouco, né? A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de equipamento, ok? Muito bem, então tá aqui, ó, eu escolhi aqui uma folga de 20 e eu tenho que mandar o centro da ferramenta, né? A ferramenta tem, a gente já viu, 80, né? Então o raio, para eu chegar aqui ao centro, o raio vai ser 40. Então eu simplesmente somei aqui, ó, 280 daqui para cá, né? Com 20, 300, com 40, 340.
O meu zero peça está aqui, isso aqui está à esquerda, tá? Então, se está à esquerda, né, eu botei aqui, ó, x menos 340, tá? Aí aqui o seguinte, ó, eu mandei aqui para y0, ó. Em y eu não mexi nada aqui, né? Eu até em outro exemplo mais adiante, eu vou mexer ele direto para outra posição aqui, tá? Mas aqui eu resolvi puxar ele aqui para simplificar. Porque depois, antes de começar o corte, eu vou puxar ele para outra posição mais adequada para fazer os cortes aqui, né? Aqui eu vou posicionar a ferramenta, eu vou cortar uma vez assim, ó, como se ela estivesse aqui, aí vai, corta para esse lado. Então, ó, eu venho aqui e corto aqui, reposiciono ela aqui e volto cortando. Reposicionando ela aqui e volto cortando novamente. Venho para cá e corto para cá. Pronto, terminou a minha face. Mas aqui, ó, eu não botei, eu podia colocar já direto numa posição aqui, certo? Que fosse essa posição de corte. Mas eu deixei aqui até para a explicação daquela posição ficar melhor, tá certo? Muito bem. Então era isso que a gente tinha que ver hoje, tá certo? Nessa nossa aula, tá bom? Então vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.